Preparados para o último vídeo do ano? Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e hoje eu não podia deixar de trazer para vocês as minhas melhores leituras do ano. Antes de mais nada, eu já quero agradecer a cada um de vocês por mais esse ano me acompanhando aqui. Se você chegou no canal não tem tanto tempo, chegou esse ano, fico muito feliz que você esteja aqui, que tenha passado a fazer parte da minha vida literária nesse ano de 2019. Eu espero que em 2020 a gente continue juntos, que mais pessoas cheguem por aqui também. Falando agora de livros, fazer essa seleção de melhores do ano não foi fácil. Eu juro que eu tinha pensado em fazer um top 10. Aí eu comecei a olhar os livros e eu falei, eu acho que top 10 não vai dar. Eu pensei em fazer um top 15. E aí ainda assim eu ia acabar deixando alguns livros de fora. Então eu falei, quer saber? Dane-se, o canal é meu, o vídeo eu que tô gravando. Eu preciso definir um número fechadinho de livros, eu vou falar dos livros que eu quiser. E é basicamente aí que a gente tá. Acabei selecionando 18 das minhas melhores leituras do ano. E é isso aí, já vou começar a falar delas então pra não demorar muito. Vou tentar ser breve em cada uma. E eles não estão aqui sendo apresentados em ordem de preferência. Eu vou falar em ordem realmente que eu fiz cada uma das leituras. Já em janeiro, assim que eu fiz essa leitura, eu já sabia que ele ia estar nesse top de melhores do ano. E foi Tempo de Partir, da Jodi Picoult. Uma garotinha que a mãe dela desapareceu tem mais de 10 anos e ela não consegue se sentir confortável com esse desaparecimento da mãe. Mesmo que a polícia não esteja mais investigando esse desaparecimento, essa garota tenta sozinha fazer essa investigação. Para isso ela vai contar com a ajuda do primeiro policial que investigou o caso e com uma médium que é conhecida justamente por encontrar pessoas desaparecidas. A Jodi Picoult, ela constrói os sentimentos, as personagens, os conflitos de cada uma de uma forma que é assim um primor. Ela realmente sabe te envolver na narrativa e ir delineando cada uma das facetas dessas personagens. Aqui também ela incluiu um ingrediente que muito me agradou, que foi uma pesquisa científica sobre elefantes, porque era isso que a mãe dessa jovem fazia. Tanto ele trouxe, né, uma atmosfera muito sensível por conta da relação aqui dos elefantes com as emoções e tal, quanto também um tom curioso, porque tornou a leitura mais interessante por conta disso. Esse livro tem uma das maiores reviravoltas de livros que eu li nesse ano, foi por causa também dessa reviravolta que eu fiquei sem ar quando eu li e que eu sabia que esse livro tinha sido um dos melhores do ano, sem dúvida alguma. Outro livro repleto de reviravoltas foi um thriller policial que me proporcionou aquela leitura instigante e gostosa que eu não queria parar de ler, que foi O Desaparecimento de Stephenie Meyer, do Joel Dicker. Nesse caso, a gente tem um policial que tá pra se aposentar, tendo conseguido o feito, né, de resolver 100% dos casos da carreira dele. Na noite da festa da aposentadoria, uma jornalista, que é a Stephenie Meyer, chega pra ele e fala que, na verdade, um caso que ele investigou 20 anos atrás, que foi um caso de quádruplo homicídio na cidade envolvendo a família do prefeito, ele errou a solução. Poucos dias depois, essa jornalista desaparece e ele reabre as investigações, então, pra saber tanto se ele de fato errou, quanto pra saber se esse desaparecimento dela tá conectado a esse erro. Um YA que se tornou um daqueles livros que eu acho que todo mundo deveria ler, não apenas o público-alvo dele, é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Star, que ela vive num bairro periférico nos Estados Unidos, e ela é uma garota que ela se sente, na verdade, sem pertencer a nenhum dos lugares em que ela está. E a grande questão é que a Star vai testemunhar o assassinato do amigo dela, que foi morto injustamente pela polícia. Ela é uma das únicas, então, que pode dizer o que de fato aconteceu naquela noite, mas ela também se sente extremamente oprimida por conta dessa situação. Ela sabe que ela não tá numa posição fácil. Esse é um livro que ele tanto revela uma realidade dolorosa, ele aponta isso, quanto ele traz também, né, uma mensagem no sentido da necessidade de você impor a sua voz, de você se fazer ouvir. Eu acho que no caso, né, de outras pessoas como eu, que tá aqui do outro lado, que no caso uma pessoa que já tem voz, a importância da gente saber ouvir essas pessoas, da gente dar espaço para que essas pessoas possam falar. Outro livro dessa lista que tem uma temática de certa forma semelhante é O Amada, da Toni Morrison. Inclusive a Toni Morrison faleceu poucos meses depois de eu terminar essa leitura. E o Amada, ele vai trazer então a história que vai refletir os traumas da escravidão nos Estados Unidos. Ele se passa alguns anos após o término da escravidão. E esse livro foi tão incrível porque ao mesmo tempo que ele é extremamente brutal por conta daquilo que ele conta, as cenas que ele traz, como deve ser, porque eu acho que só assim pra realmente mostrar o que de fato foi essa história, sem romantizar a situação. Ele faz isso tudo de uma maneira que é extremamente bela. A narrativa da Toni Morrison é maravilhosa. É um livro difícil de se ler, porque ele traz uma narrativa
narrativa que é extremamente fragmentada, justamente porque essa fragmentação, ela mostra a dificuldade de se falar uma coisa que é praticamente impossível de se falar, ao mesmo tempo que ela representa também esse trauma da escravidão, então a impossibilidade de você lembrar de 100% das coisas. Livre para Recomeçar, da Paula Alexandra, um livro que eu fiquei extremamente orgulhosa de ver o trabalho da Pá, que é notável a evolução dela do primeiro para o outro livro. Eu amei Volte para Mim, mas aqui eu acho que ela conseguiu um feito ainda maior, porque a história tá extremamente bem construída, ela abordou diversos temas, ela abordou diversos núcleos, então a gente tem diversos personagens aqui, e a própria complexidade da trama, a forma como os eventos são desencadeados, tá incrível. E é um livro então que ele tem esse panorama histórico, ele se passa no Brasil no final do século XIX, é um livro que vai ter romance também, e que tem uma mensagem de esperança muito importante aqui no todo. Quando Tudo Ruir, da Lola Salgado, é um young adult que também ganhou meu coração. Ele vai partir também de um tema que é muito delicado, ao mesmo tempo ele tem uma mensagem de esperança muito grande. A aluna precisou ter a perna dela amputada, e isso influenciou completamente na carreira de modelo dela, que ela tava ali construindo, que ela já tinha alcançado muita coisa. Enquanto o Martin vive uma situação muito difícil na casa dele, a forma de como esses personagens vão se relacionar, de como as temáticas são trabalhadas, são também de uma forma muito sensível, por conta inclusive daquilo que a Lola Salgado revela numa nota ao final do livro. Então ela fala de uma posição de quem sabe aquilo que está dizendo, e eu acho que o mais importante de tudo é realmente a mensagem de esperança que o livro deixa. E o alerta aqui para a importância dos cuidados que devem ser oferecidos às pessoas, do apoio não simplesmente familiares de amigos, mas principalmente do apoio médico que é necessário nesses casos. Também em e-book e de um tema relativamente semelhante, Hoje Está um Dia Morto, do André de Leones, é o livro que deu origem ao filme Dias Vazios, e ele vai abordar um dia na vida, né, de dois jovens, principalmente do protagonista. A história vai ser toda na perspectiva dele, e ele vai falar então desses jovens sem uma perspectiva de futuro, vivendo completamente ali no tédio de uma cidade extremamente pequena, sem a atenção dos pais, sem uma perspectiva de que as coisas vão de fato melhorar. E a escrita do André de Leones também é muito bem construída. Ele ganhou o prêmio Sesc de Literatura, se eu não me engano, em 2005 com esse livro, e isso é nítido a cada página. Foi um livro que eu devorei, que eu li em questão assim de 2 horas, porque eu realmente não conseguia parar de ler, de tão encantada que eu fiquei com a escrita dele e a maneira de como ele trabalhou os conflitos emocionais do protagonista. Mas um livro dessa lista que me fez sofrer horrores, mas que me encantou muito também pela própria narrativa dele, foi Um Casamento Americano, da Tyree Jones. Eu acho que vocês vão ver que tem muitos livros aqui que eu li esse ano que abordam a temática do racismo, e essa temática tá presente nesse livro na forma de um jovem casal. O homem desse casal é acusado injustamente de estupro e só consegue ser liberado 5 anos depois, quando a vida dos dois já mudou por completo por causa dessa prisão injusta. É um livro que ele vai trazer narrativas múltiplas também, então a gente acompanha a visão de personagens diferentes. A narrativa da autora é muito envolvente, ela também tem passagens que são muito bonitas, é uma narrativa que em certos pontos chega a ser poética mesmo. Ela vai construir com muita sensibilidade os conflitos de cada um dos personagens aqui. Ela construiu personagens complexas, são personagens muito reais, e o que eu senti muito nesse livro foi justamente essa sinceridade, essa veracidade em tudo aquilo que é dito. E acho que é justamente por isso que o livro acaba se tornando tão difícil assim da gente ler. Não porque a leitura dele seja dificultosa, mas porque os temas que são abordados e a forma de como é conduzida é aquela coisa de que nem tudo vai acontecer da forma que a gente queria, porque as coisas não acontecem da forma que os personagens gostariam que tivesse sido. É basicamente a injustiça se impondo a eles e eles tendo que agir da maneira que coube a eles agir. Indo já pra uma leitura mais leve, que me conquistou por completo esse ano, foi o Loucamente Apaixonada na Livraria dos Corações Solitários, da Annie Darling, que é o 3º volume da série da Livraria dos Corações Solitários. Esse livro, ele vai ter basicamente como base aqui o Morro dos Ventos Vivantes. Ele é o livro preferido da protagonista. Ele vai trazer aquela protagonista que ela ama bad boys, e ela vai se reencontrar com um amigo dela do passado, que é o oposto desses bad boys e que vai mexer bastante com ela. E o que eu mais gostei aqui é porque ele tanto tem uma narrativa que é muito gostosa da gente ler, quanto ele tem essa história fofa, o romance que é trabalhado pouco a pouco, faz a gente também se apaixonar junto com os personagens, torcer pelo casal. É bem aquele estilo de leitura relaxante que traz o melhor dos ingredientes que a gente busca, né, em livros aqui do tipo. 2 livros que não poderiam faltar aqui, que eu tenho certeza que vocês sabem quais são, porque eu já falei deles horrores nos últimos tempos, são os livros da Taylor Jenkins Reid. Então, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six. Amo a maneira de como a autora trabalha também cada uma das personagens. As personagens delas são muito bem construídas, de como ela conduz a narrativa, de como ela sabe levar o leitor pro clímax da história.
história. Inclusive, Daisy Jones and the Six tem uma reviravolta maravilhosa, porque realmente eu nem tava pensando nesse aspecto aqui da história. Quando ela revelou, eu fiz... caramba! Da maneira de como também ela propõe debates que são muito pertinentes, extremamente atuais, sem também deixar de lado histórias que são sensíveis, que são emocionais. Outro livro que também traz debates importantes, sem deixar de ser uma leitura gostosa e cativante, é o Conectadas, da Clara Alves. E ele vai trazer então aqui o universo gamer. São duas garotas que se conhecem nesse universo, só que uma delas acredita que a outra é um garoto, porque ela utiliza um avatar de um menino, e elas se apaixonam, e a maneira de como esse romance é construído é muito cativante, porque a gente sofre com essas angústias junto com as personagens. Os temas que são discutidos, é muito falado da questão do machismo nesse meio de games. Ele tem uma representatividade muito importante, tanto pelas personagens serem não brancas, quanto a gente ter também representatividade LGBT aqui, e tudo isso construído por uma narrativa que é uma delícia de se acompanhar. Mais um queridinho meu do ano é Teto para Dois. Gente, eu amei demais essa leitura. Ela também faz o estilo comédia romântica, delicinha, gostosa pra gente passar o tempo. Também toca numa temática importante, é um livro que vai tratar também de relacionamentos abusivos. Tudo isso de uma forma bastante leve e que é bem construída ao longo da leitura. Mas acho que o principal aqui realmente é essa interação entre o casal, os diálogos travados entre eles. É aquela leitura divertida, gostosa e que faz a gente suspirar de tão fofa que é. Os romances mais intensos, apaixonantes que eu li esse ano, que faz a gente sofrer e depois faz a gente sorrir, é o Lágrimas de Amor e Café, da Bobia 7. Também é um romance de época que se passa no Brasil, início do século XX. Vai abordar o período da imigração dos italianos aqui pro Brasil, nas fazendas de café. Ele é tanto uma homenagem, então, para essas famílias, para esses imigrantes que compõem, então, tanto das famílias, né, brasileiras hoje, quanto também é esse livro que vai trazer também uma mensagem de esperança muito forte. Vai trazer também a questão dos relacionamentos abusivos e que, por mais que faça a gente sofrer nas muitas passagens difíceis que tem aqui, traz aquele alívio, aquele curativo, a gente acreditar no poder dos nossos próprios sonhos, e que traz esse romance que é... olha, amo um casal, viu? Outra autora que eu admiro demais a escrita e a construção que ela tem de personagens e conflitos é a Emily Giffin. E tudo que a gente sempre quis, é um livro muito atual. Por mais que ela esteja falando, né, muito da situação dos Estados Unidos, é um cenário muito parecido com o nosso, então a gente percebe conflitos aqui que realmente conversam muito com a nossa situação atual. E eu achei incrível, principalmente por ver personagens aqui que eles ocupam papéis que são tão conflitantes entre si. Personagens divididos por causa dos diferentes papéis que eles representam ali na sociedade. E a forma como ela trabalhou tudo isso foi uma leitura, assim, que eu também não conseguia parar de ler, porque me envolveu do início ao fim, tanto pela narrativa dela muito envolvente, pela sensibilidade dela ao trabalhar esses conflitos e pelos próprios temas, que são temas também que me agradam bastante, que conversam muito comigo. Mais um romance histórico extremamente bem construído, com personagens cativantes, uma narrativa também sensível e muito envolvente. É um caminho para a liberdade, da Jojo Moyes. Eu amei aqui encontrar então a união feminina tão presente aqui, então eu acho que as mulheres nessa história são de fato as protagonistas, e os conflitos que elas vivenciam são o principal fator aqui da história. Então cada uma delas tem também, né, a sua história de amor sendo desenvolvida, mas isso é o segundo plano da história. Ele tem também um cenário que, embora represente ali, né, a década de 1930 nos Estados Unidos, é também feita de uma forma muito atual. Ele tem um tom também que é muito os dias atuais, e se transformou sem dúvida alguma num dos meus livros favoritos da Jojo Moyes. Só tenho mais 2 livros pra mostrar pra vocês, ufa, porque eu já mostrei bastante coisa. Um deles é o Daqui Pra Baixo, um livro que eu sentei assim pra dar uma folheada e quando eu vi já tinha terminado de ler. É um livro que está com uma diagramação incrível, mas que se torna ainda mais incrível não só pelo tema que ele debate, porque ele também vai falar da questão socio-racial, mas principalmente pela forma de como ele faz isso. Ele é um livro construído em versos, a gente tem um romance em versos, ele é um poema então, né, e isso torna o tom dele ainda mais forte, ainda mais impactante. O trabalho literário dele eu achei maravilhoso por conta dos jogos de palavras que tem, o ritmo, né, que é imprimido aqui em cada verso. E foi um livro que quando eu terminei eu senti assim um soco no peito por causa da mensagem que ele passa e com toda essa emoção que é transmitida por conta de ser uma poesia. E aqui acho que vale ressaltar que tudo isso também só foi possível no português pelo belíssimo trabalho de tradução que foi feito para que a gente pudesse ter essa experiência de leitura tão emocional e tão envolvente. E por fim, o último livro
dessa lista, uma leitura que eu fiz ainda agora em dezembro, Todas as Nossas Imperfeições, da Colleen Hoover, que roubou o lugar de Um Caso Perdido, que até então era o meu favorito da autora, e esse se transformou no meu novo livro favorito dela. Ele é um livro muito emocional, muito intenso. Eu acho que ele trabalha um tema que é muito difícil, porque a gente tem um casal que, ao mesmo tempo que se ama, tá passando por uma crise muito difícil no casamento, e isso acaba com os dois. E o livro, ele acaba sendo tão brutal, principalmente porque a gente tem o antes e o depois contraposto capítulo a capítulo. E a gente fica se perguntando como que eles chegaram ali. Eu acho que essa sinceridade toda que tá aqui na narrativa, porque a gente sente, né, que é uma narrativa muito sincera, faz dele ainda mais impactante. Foi um livro que eu li em pouquíssimas horas, eu sentei e não conseguia parar de ler, sofri loucamente página após página, mas também foi um livro que trouxe uma mensagem muito importante, muito bonita ao final. Eu amei a história desse casal e eu amei todas as sensações que ela me causou, inclusive as que doeram, porque essas que doeram também me fizeram pensar e reavaliar muita coisa, né, da minha própria visão de mundo, da minha própria experiência. Um daqueles livros que deixam marcas de fato na gente. Já conta aqui pra mim se vocês leram algum desses livros, o que vocês acharam deles, se vocês têm curiosidade. Me conta quais foram os melhores que vocês leram esse ano. Eu espero que 2019 não tenha trazido apenas leituras maravilhosas, mas momentos maravilhosos pra vocês. Pra quem sentiu que teve um ano mais difícil do que compensador, eu espero que essas dificuldades sejam transformadas em aprendizados, que elas sejam ressignificadas de uma maneira positiva, que 2020 traga mais alívio, que traga um ano excelente pra todos nós, que seja um ano que a gente consiga fazer dele excelente e a gente consiga ser melhor do que nós somos, que a gente consiga produzir algo de bom pro outro e pra nós mesmos. Um feliz ano novo pra todos vocês. Muito obrigada por terem me acompanhado por mais esse ano. E já deixa sua curtida então aqui nesse vídeo, porque isso ajuda muito no meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. O ano tá acabando, mas tem outro já começando e nunca é tarde pra mais pessoas chegarem. Já ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanhe nas redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e feliz 2020!